Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um programa Dominando a Modelagem. Aqui eu ensino o caminho para costureiras faturarem 5.000 ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em roupas femininas, em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como preparar o tecido para você não errar. Vamos ver quem é que está chegando aqui. Quem está chegando, eu gosto que vocês se apresentam, me falem de onde vocês são, tá? Eu fico muito feliz quando vocês falam. Me fala se você já costura, tá? Qual é aí a sua experiência aí com a costura? Se você faz seus próprios moldes ou se você ainda tem vontade de aprender, tá? E eu estou aqui para te ajudar. Como eu disse, meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas, tá bom? Então nós vamos falar desse tema hoje, como preparar o tecido para não errar na hora do corte. Você nunca ouviu falar em preparar o tecido? Pois é, precisa preparar sim, tá? Pensa aí quando você vai fazer um arroz aí em sua casa. Muitas vezes você não precisa lavar aquele arroz, deixar ele ali de molho descansando, ou feijão, né, para dar aquela amolecida e depois colocar na panela e começar a cozinhar. Pois é, o tecido, pensa que antes de você começar a cortá-lo para poder costurar suas peças, ele precisa de uma preparação. Ele não vem pronto para já chegar e ir cortando e ir fazendo a roupa. Alguns até com porcentagem de poliéster pode sim fazer isso, mas eu não recomendo. É melhor que você tenha uma preparação desse tecido antes. Eu vou te dar algumas dicas na live de hoje, vou falar um pouco sobre o que você deve fazer, vou te dar um passo a passo. Se você tem caneta e papel, se esse assunto te interessa, já pega aí caneta e papel e anota esse passo a passo, deixa fixado aí, se você tem o seu ateliê, o seu cantinho aí de costura, já deixa fixado para você não esquecer. Porque esse passo a passo, essa preparação vai te dar aí muitas vantagens. Inclusive, uma delas é ganhar dinheiro com a costura, porque é isso que nós estamos buscando aqui, né? Eu estou falando hoje de tecidos com porcentagens de algodão. Esses sim são os que mais precisam ser preparados. Algodão, linho, viscose, tecidos que têm linho, viscose e algodão em suas fibras, eles normalmente encolhem muito quando são lavados. Então, já pensando nisso, é necessário que você faça aí o pré-encolhimento desse tecido, senão corre o risco de você fazer a peça e ela encolher e não servir na sua cliente, não ficar na numeração que você deseja, e isso é prejuízo no final, né? E nós não queremos ganhar prejuízo. Mas antes, deixa eu te falar que você tem que saber algumas noções básicas aí sobre o tecido, em especial sobre a fibra do tecido, sobre a estrutura dos fios, né? Todo tecido, ele vem, né, com o fio aqui na vertical, esse fio reto que nós chamamos, né? E vem atravessado com o fio da horizontal. Esse fio na vertical, uns chamam de urdume, outros dizem que é o fio da teia, né? E fio reto é porque normalmente ele está aqui paralelo com a orelha e esse é o fio reto. E o fio que vem na horizontal, nós dizemos, né, que é o fio da trama, tá? Ele normalmente está deitado. Esse aqui, o fio da teia, esse aqui que atravessa o fio da trama. E tem também o outro fio que vem na diagonal, assim, atravessando esses dois, né? Normalmente, o fio que está reto, o fio que é o fio da teia ou o fio do urdume, como você tem mais familiaridade de chamar, esse fio, ele não cede muito, ele não tem flexibilidade. Já o fio que vem aqui na horizontal é um fio que tem um pouco de flexibilidade. Mesmo que o tecido não tenha elastano na sua composição, esse fio aqui que está atravessado, que está na horizontal, ele tem um pouco de flexibilidade. E o fio
que vem na diagonal, esse sim, ele já tem muita flexibilidade. Então, é importante você entender isso, porque você vai escolher o sentido do fio de acordo com o modelo de peça que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer uma saia mais fluida, né, um tecido assim que você quer que tenha um pouco mais de abertura, uns babados igual esse que eu estou usando aqui, normalmente se faz no sentido do fio viés, porque ele vai dar aquela fluidez, aquelas ondulações, aquele caimento mais leve para essas peças que são mais rodadinhas. E assim você observa normalmente na modelagem, nos moldes, vem indicando aí o sentido do fio. Quando eu ensino minhas alunas a traçar o molde, uma das coisas que eu digo para elas é justamente isso. Já deixe traçado no molde o sentido do fio, porque isso vai facilitar e muito na hora de você cortar suas peças. Mas por que eu estou te explicando isso? Essa questão aí do sentido do fio, que é bom você entender. Porque quando você coloca um tecido sobre o outro para poder cortar, esses fios têm que estar encontrando um com o outro. Eles têm que estar, assim, alinhados um com o outro, para que a sua peça tenha um bom caimento. Porque, às vezes, acontece da roupa ficar torta. E aí você não sabe por que ela ficou torta. Aí você vai lá no molde, confere o molde e fala, não, mas o molde está certinho, as frentes estão, a frente está batendo com as costas, por que agora as costas estão maior do que a frente? Aí você corta, aí fica aquela peça torta de um lado e do outro, e isso é prejuízo, isso te impede de faturar, de ganhar dinheiro no final do mês, porque você vai ficar com uma peça ali parada, que às vezes o cliente não vai querer. Se você trabalha sob medida, aquele cliente vai ficar pedindo ajuste, vai ficar voltando, às vezes não vai ter nem como consertar aquela peça, e isso vai deixar você, né, incapaz de faturar aí com o seu trabalho no final do mês. Então, preste atenção nesses detalhes, nessa preparação aí do tecido, antes de iniciar o corte das suas peças, porque ela vai fazer diferença. Se você não fizer isso, como eu estava te dizendo, você não vai nem conseguir aproveitar o tecido ao extremo. Por quê? Olha, eu voltando a falar da cozinha de novo, né? Imagina aí que você está fazendo um bolo. Normalmente, nós não temos aí o hábito de rapar tudo que sobra ali naquela panela e colocar na assadeira para aproveitar o máximo daquela massa e colocar o bolo para poder assar. Então, quando nós vamos cortar o tecido, nós precisamos também aproveitar o máximo dele, porque isso vai fazer com que nós faturemos mais no final do mês. Você deixar aí sobras de tecido, às vezes vai ficar aí acumulando muita coisa aí no seu ateliê, você vai ficar com um tecido, um pedacinho de tecido aí parado, que não vai dar para você fazer quase que nada com ele. Então, não é vantagem você desperdiçar tecido. Isso faz com que você perca dinheiro. Então, é importante essa preparação para que haja um melhor aproveitamento do seu tecido e para que no final as suas peças elas tenham melhor qualidade. Tá dando para entender? Me falem aí, gente, vocês estão gostando? Deixa eu ver aqui. O computador está um pouquinho longe de mim hoje, mas nós temos aqui presente na nossa live hoje o Edson Gonçalves. Boa noite. Fez 2 cursos de costura industrial. Ai, que legal. É muito gostoso criar, né, Ed? O Edson, eu também. Ana Paula de Três Rios, Rio de Janeiro. Faço alguma coisa, amo costurar. Que bom, Ana Paula. Olha, do Rio de Janeiro. Minhas horas vagas, pego minha máquina. Ah, que bom, Edson. Quem sabe, né? Daqui a pouco não vai ser nem mais nas horas vagas, né? A Lourdes também, tá dando boa noite, Lourdes. A Bárbara, do Rio de Janeiro. Boa noite, Bárbara. Também já costura. Que bom. Eliane. Oi, Eliane. Boa noite. Aí tem uma galera aí que já costura, que ama costurar. Já fatura com a costura? Me falem aí se vocês têm a costura como profissão ou como hobby, tá? Eu gosto muito de saber, até mesmo para poder alinhar os nossos conteúdos e falar aquilo que você está precisando, né? Com vontade de aprender, tá bom?
Então, voltando aqui para o nosso assunto, muito boa noite para vocês, viu? Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui na nossa live. Voltando aqui, então, para o nosso assunto aí de preparar o tecido. Qual que é o melhor momento para fazer isso? Aí você pensa assim, Thalita, fui lá na loja, comprei aquele monte de tecido, já chega aqui, já estou querendo abrir aqui o tecido em cima da mesa e começar a cortar. Pois é, mas tem um detalhe. É preciso fazer o pré-encolhimento. E é bom que você faça isso um dia antes de começar a cortar seus tecidos. Então, tem um ditado que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes você chega com aquela pressa louca, porque tem data marcada para entregar logo aquela roupa para o cliente, mas o que adianta você fazer a peça com pressa, pular essa etapa aí de preparar o seu tecido antes para poder começar a cortar, e aí daqui a pouco a cliente chega, você fez a roupa para ela na rapidez, assim, ó, da flash, e aí a cliente chega, a roupa não ficou boa, ficou dando defeito, você nem sabe de onde que veio esse defeito. Agora você vai saber, né? Porque muitas vezes porque não preparou o tecido antes. E aí o que acontece? Aquela pressa que você teve todo que fazer agora vai te dar trabalho. Porque você vai ter que ficar voltando, tentando arrumar. E é o que eu costumo dizer aqui. Muitas vezes, se o erro é na hora do corte e da modelagem, menina, dificilmente você vai conseguir salvar essa peça. Então, esses detalhes aqui que eu vou te falar, eles são assim, pequenos. Você acha que isso é frescura, isso é bobeira, mas não é, não. Isso é muito importante se você quer faturar com a costura e lucrar no final do mês, tá? Então, molhe o seu tecido um dia antes para ter o encolhimento necessário para poder cortar a sua peça. Mas não é só por conta do encolhimento que eu falo isso, não, tá? É até por conta do desbotamento. Tem tecido que desbota, que solta tinta, e você só vai saber disso na hora que você molhar esse tecido. Já aconteceu comigo de fazer uma camisa branca com detalhes vermelhos, e aí, quando fui molhar aquela peça, o que aconteceu? Os detalhes vermelhos soltaram tinta naquela camisa branca inteira, e a peça ficou simplesmente perdida. Eu tive que fazer outra para cliente. Não fiz esse teste de cor antes. Então, é importante você fazer isso. Acontece também quando o tecido é estampado. Às vezes, aquele tecido tem uma estampa, uma cor muito forte. E o fundo daquele tecido é de uma cor clara, é branco, é um rosé, é um bege. E aí você molha aquele tecido, o que acontece? Aquela estampa mais escura, aquelas partes mais escuras, soltam tintas naquela cor mais clara. E aí, se a peça já estiver pronta, o que vai acontecer? Como é que você entrega uma peça assim para a sua cliente? Ela não vai gostar. Então, são esses detalhes que é importante você não pular essa etapa, para não ter dor de cabeça lá na frente, para não ter prejuízo lá na frente. Porque o tecido, ele vem, como eu disse no início, né? Ele vem muito bem assim, esticado, comprimido, enrolado ali naquele rolo. E aí, ele passa por esse processo, né? De ser esticado antes de chegar para o consumidor final, que somos nós que compramos esse tecido. E aí, se você tira ele do rolo, coloca para dar uma descansada, depois molha, aquela fibra que está esticada, ela vai voltar para o seu tamanho natural. E aí, quando ela volta para o seu tamanho natural, é a hora de você começar a cortar, tá? E olha só, a primeira coisa que você tem que fazer, anota aí, é o pré-encolhimento, tá? Molhe esse tecido antes, lave ele, certifique-se de que ele não está saltando tinta, tá? Se acontecer desse tecido estar saltando tinta, tem uma dica bacana para você. Você vai mergulhar ele num recipiente com água e sal, tá? Isso vai neutralizar ali, a tinta ela não vai ficar soltando mais. É importante que você faça isso antes de começar a fazer sua peça, tá? A segunda dica que eu vou te dar hoje é o quê?
molhou o tecido, colocou para secar, beleza. O que você vai fazer depois? Ele vai estar um pouco amarrotado, né? Às vezes ele vai vir com umas marcas que estava dobrada ali na loja, que simplesmente molhando essas marcas não vão sair. Então, passa o tecido antes, viu? Para que ele fique bem alinhado aí na sua mesa, uma face com a outra, para você iniciar aí o corte. Tá dando para entender, gente? Estão gostando aí das dicas? Oi, Sueli tá falando aqui. Boa noite, Thalita, estou te assistindo e gostando de suas explicações. Oi, Sueli, como faz para ser minha aluna? A Bárbara ainda não consegue, mas quer viver da costura um dia. Amém. Eliane fez curso de modelagem. Oi, Eliane, boa noite. Já costura. Olha só, eu li aqui de trás para frente, né? Deixa eu falar com a Bárbara. Olha, você fala que não quer ainda viver da costura um dia. Bárbara, para você alcançar esse seu sonho de viver da costura, não fala um dia, não. Marca esse dia. Coloca essa data, tá? E faça disso o seu objetivo, que com certeza você vai conseguir. Quando a gente costuma falar um dia, a gente não coloca a data e aí a vida vai... A gente vai dar aquele negócio, né? Deixa a vida me levar. Então é importante você definir essa data. Defina esse dia e faça disso uma meta. E corra atrás do seu sonho. Você é capaz, você consegue. A Sueli, tá? Ô, Sueli, que bom que você está gostando das aulas. Olha só, continue acompanhando os nossos encontros, tá? Nós temos lives aqui toda segunda-feira e toda quinta-feira. Continue aí nos acompanhando, que provavelmente, volta e meia, eu abro vagas para o meu curso. Agora eu estou com uma turma em andamento, normalmente eu finalizo com essa turma, para depois abrir vagas para próximas turmas, tá? Logo, logo, nós iremos abrir vagas. Eu não posso te falar a data aqui com certeza, tá? Porque não tem essa data certinha. Mas ainda esse ano nós vamos abrir vagas para o meu curso, tá bom? Então, gente, falei a primeira dica para encolhimento. A segunda dica, que é passar o tecido antes, tá? Não ignore essa etapa, porque pode ter algumas dobras aí no tecido, que aí quando você coloca o molde em cima, vai dar diferença, tá? Na hora de cortar essa peça. E a terceira dica é identificar o lado certo, o lado avesso e o lado direito. Eu costumo dizer sempre que dobre o seu tecido com o lado direito com direito. Deixa o lado avesso para o lado de fora. O que você tiver que riscar, você vai riscar ali para o lado avesso, para quando você finalizar a peça, não ficar aquela peça toda riscada de giz ou de lápis, eu não sei o que é que você vai utilizar, tá? E em quarto lugar, você vai fazer o alinhamento desse tecido. E eu vou te mostrar aqui na mesa como que é, algumas dicas aí para você fazer o alinhamento desse tecido. Primeira coisa que você vai fazer é dobrar o tecido unindo auréola com auréola, tá? Deixa eu te mostrar aqui na mesa. Aqui, ó, olha só, é a auréola do tecido, tá vendo aqui? Então, você vai se preocupar em colocar auréola com auréola. E eu quero mostrar para vocês um detalhe que está aqui nesse tecido, veja bem. Olha só. Aqui, quando eu alinhei auréola com auréola, veja o que aconteceu. Ó. Aqui, essa parte aqui está toda certinha, uma com a outra, né? Olha só. Já a outra ponta ficou dando diferença, ó. Tá vendo? Mesmo com auréola, essa ponta ficou dando diferença. Olha só. Por quê? Esse tecido aqui, ele não está com a trama regular. Então, por isso que é importante fazer esse alinhamento. Se eu tento acertar aqui de qualquer jeito, ele vai ficar torcido. E aí, corre-se o risco da minha peça ficar torcida. Então, aqui, ó, no que eu alinhei, sobrou isso aqui. Então, o restante aqui está alinhado. Essa parte aqui eu até alinho, tá? Então, é importante alinhar. Aí, você me pergunta o seguinte. Olha só. Thalita,
Mas e se o meu tecido não tiver certo? Por exemplo, eu já cortei algumas peças, aí aquele tecido ficou lá, até peguei um aqui para você ver, aquele tecido ficou lá cheio de ponta. Olha só, ele ficou cheio de ponta, ele está irregular. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu vou alinhar esse tecido? Muita gente coloca orelha com orelha e vai tentando acertar com a tesoura. Não, mas eu acho que não vai sair 100% o quanto que você der um corte. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com esse tecido aqui e esse lado aqui tá menor, esse aqui tá maior, né? Então, eu vou dar um pique aqui do lado da minha orelha, o lado que está menor. No que eu fiz isso, eu vou puxar, ó. Aí eu tô rasgando o tecido, né? No sentido aí do fio da trama. E aí, vocês vão ver que vai ficar certinho aqui, ó. Juntei orelha com orelha. Olha só. Mas aí você pensa assim, ah, Thalita, mas aí eu tô desperdiçando tecido. Não tá não, gente. Você tá aproveitando. Por quê? Com aquele tecido cheio de ponta, você nunca vai saber se vai estar alinhado, se não vai estar alinhado. E aí, rasgando dessa forma que eu fiz aqui, o que é que acontece? Você tem a certeza de que ele está alinhado. Do que você ficar medindo, cortando com tesoura, e pererê parará, aí vai te dar um trabalho, e não vai ser certo que vai ficar certinho, né? Que vai ficar alinhadinho. Então, aqui eu já fiz isso. Outra coisa, se for trabalhar com tecido de musseline, o que você vai fazer também? Usa fita adesiva para poder colar ele na mesa. Não correr o risco dele ficar escorregando. Colocou ele alinhadinho, certinho, vem com a fita adesiva e cola ele na mesa para poder não correr o risco dele ficar assim, ó, desalinhado, tá bom? Outra coisa, se esse tecido tiver bordados, não vai dar para você rasgar ele, porque quando chegar na hora do bordado, ele vai agarrar ali na hora que você tentar, né? Fazer esse rasgo para poder acertar ele. Então, é importante aí você acertar com a tesoura. Tem tecidos também, igual no Oxford, por exemplo, um tecido que nós chamamos de Prada, que talvez você conheça como two-way, ele já não rasga assim com tanta facilidade. Eu peguei aqui esse pedaço de mescla para poder mostrar para vocês. Esse aqui já até vai rasgar, mas o que você pode fazer para poder cortar esse tecido certinho, para ele ficar alinhadinho, e aí você começar seu corte, ó. Por exemplo, eu dei um pequeno pique aqui na orelha, olha só. Dá um zoom aqui para você ver melhor. Ó, eu dei um pique aqui na orelha, aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar um fio aqui, ó. Ó. Esse fio aqui tá um pouco de elastano. Aí, só. Eu vou puxando esse fio. Tá vendo? Ó, no que eu dei o pique, eu vou puxando aqui o fio. Em toda a extensão do tecido. Esse aqui é o fio da trama que eu tô puxando. E aí, esse fio que eu puxei, ele vai me dar a certeza de que tá certinho, tá retinho. Aí, depois que eu puxei esse fio, tá dando para vocês verem a marcação que fez aqui? Quando o tecido está despontado, tá, gente? Que ele tá cheio de ponta, aí você precisa acertar ele. Aí, depois que você puxou o fio aqui, ó, igual eu puxei aqui na pontinha da orelha, aí você vem com a tesoura, tá? E aí você vai cortando. Que eu já te dei a marcação, ó. Cortar só um pedacinho aqui para vocês verem, ó. Aí eu tô seguindo essa linha, esse risco aqui do fio. Então, essas duas formas aí de acertar o tecido, eu acho que são as que vão dar o melhor resultado para você. Você vai ter certeza de que esse tecido vai estar cortado certinho. Para depois você fazer o alinhamento dele, tá? Então, pode ser... Aí você vai estar endireitando as beiradas, tá?
você dobrou o tecido no comprimento, alinhou orelha com orelha, como eu fiz com esse tecido verde aqui. Aí vou pegar o tecido aqui de musseline, né? Que vai ficar mais bem enquadrado aqui para vocês. Aí você colocou a orelha com a orelha, né? Aqui. Aí o tecido tá cheio de ponta. O que você vai fazer? Se der para você rasgar, você pode dar um piquezinho aqui, igual eu fiz aqui para vocês verem, e puxar. Aí vai dar um rasgo completo. Se não, você pode fazer igual eu fiz aqui com essa amostra aqui de jeans. Você vai puxar um fio em toda a largura aqui do tecido e depois que você puxou, vai ficar marcadinho aqui. Aí você vem com a tesoura e vai cortando, tá? Outra dica aqui que eu te dou. Se o tecido tiver uma estampa, vamos dizer assim, se eu tiver uma listra aqui, por exemplo, esse aqui, apesar que essa listra aqui, ela tá uma listra vertical, né? Mas às vezes você vai ter uma estampa que vai ter listras horizontais. Aí facilita ainda mais. Para poder acertar e endireitar as beiradas aqui do tecido, você pode ir seguindo essa listra, tá? Você segue a listra, vamos dizer que, vou colocar, suponhamos que essa listra tá aqui na horizontal. Essa tá na horizontal, né? Tá na vertical. Então, você vai seguindo a listra, né? E aí você vai acertando o tecido. Então, essas são algumas das formas que você tem para acertar o seu tecido. Aí, acertou o tecido, ficou aí, ó, certinho, em cima da mesa, esticadinho, gente. Isso vai dar um capricho, vai dar um resultado aí pro seu trabalho, que vai fazer você ganhar mais, vai ter uma melhor apresentação aí. São detalhes, gente, mas detalhes que fazem toda a diferença aí na hora de cortar, viu? Então, vamos lá, recapitulando as dicas que eu te falei. Primeira coisa que você vai fazer, o que é? Coloca aí para mim quem está prestando atenção. Olha só, se você anotou direitinho, primeira dica é o pré-encolhimento. Você vai fazer o encolhimento desse tecido. Fazendo o quê? Molhando esse tecido antes, tá? Além de você verificar o pré-encolhimento desse tecido, o que vai acontecer também? Só um minutinho aqui. O que vai acontecer também? Você vai conferir aí se esse tecido está soltando tinta. Principalmente se for um tecido estampado, né? Vai correr o risco aí da sua estampa você fazer uma peça com um tecido que está soltando tinta e sua estampa ficar toda aí manchada. Segunda coisa, que parece óbvia, mas muitas pulam essa etapa, então eu não posso deixar de falar isso aqui. Você vai passar o tecido. E automaticamente, enquanto você está passando o tecido, você já está fazendo aí a terceira etapa, que é o quê? Alinhar o seu tecido. Mas não se esqueça de fazer isso para o lado, identificando o lado avesso e o lado direito, tá? Coloque seu tecido dobrado, face a face, direito com direito. E utilize sempre para riscar o lado avesso. Aí você passa, você faz o risco que você precisa, tudo do lado avesso, tá? Porque quando você terminar a peça, ela já vai estar limpa, ela já vai estar pronta para você poder apresentar ela para a sua cliente. Outra coisa que você tem que fazer é endireitar as beiradas, ou seja, cortando, rasgando ou puxando um fio. Depende do tecido que você vai utilizar para você escolher de que forma que você vai fazer isso. Mas endireite as beiradas antes do seu tecido para que você possa colocar ele alinhado para que os fios fiquem entrelaçados, se encontrando corretamente e não corra o risco da sua peça ficar toda torta no final e você não saber o porquê, viu? Isso vai facilitar aí na hora de você costurar, tá? Vai evitar que a peça que você entregue para o seu cliente tenha que ter muitos ajustes e automaticamente você vai ganhar tempo e você vai ter um melhor aproveitamento aí da sua matéria-prima, que é o seu tecido.
somando todos esses benefícios que você vai ter preparando o seu tecido para não errar na hora de cortar, qual será o resultado? Você vai ganhar mais com a costura, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa live. Obrigada você que esteve conosco até aqui, tá?